Glória a Deus, aleluia. Belas ovelhas, hein? Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória aí, só para assustar Satanás. Aleluia. Também nessa mesma oportunidade, quero cumprimentar. Hoje não temos transmissão? Tem, então quero cumprimentar os seus irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje já tem sido, mencionado que estamos no culto de quê? Culto de? É um culto direcionado para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E hoje estamos com a nossa lição, então, de número 8, que tem como título Os dons revelam a unidade na diversidade. Então, repita comigo esse título, por favor. Os dons. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida aí pelo nosso obreiro, Danilo, nosso diácono Danilo. Se encontra na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 11. A máquina sempre tem razão. Textuário, o nosso textuário se encontra também em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4, da nossa leitura bíblica, nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons. Repitam comigo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Vou repetir. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Glória a Deus. A nossa introdução diz o seguinte: o apóstolo esclarece que há diversidade de dons. É uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, na nossa introdução aqui, ela já inicia falando o quê? Que o apóstolo esclarece que há diversidade de dons. Esse apóstolo é o apóstolo Paulo, como eu mencionei, que ele escreveu muitas cartas, dentre elas é a que nós vamos utilizar no dia de hoje muito, que é a primeira carta, escrita para nossos irmãos em Corinto. E aí ele traz muita perspectiva, muito entendimento acerca dos dons. E aí, então, a lição inicia: o apóstolo, ou seja, o apóstolo Paulo esclarece que há diversidade de dons. Então, nós temos que partir desse princípio no dia de hoje, de entender essa possibilidade de uma diversidade de dons. Porque, digno de nota, existem dons que sequer você nem imagina que talvez é um dom. E talvez você até tenha esse dom, e você não saiba que isso é um dom. Então, existe uma diversidade. Na aula passada, o nosso presbítero Josué Freitas, ele esteve lecionando aqui, ele falou que não são somente os 9, mas há uma diversidade, como nós iremos aprender no dia de hoje. E por que eu falo isso? Porque criou-se um certo entendimento de que os dons somente podem ser aqueles 9 mencionados. E em comum é o dom de falar em línguas, é o dom de interpretação, ou o dom de cura, ou o dom de profetizar. Geralmente criou-se esse entendimento acerca desses dons, mas não é. E a própria Bíblia, ela fala, por exemplo, de um dom que talvez não é muito falado, mas é o dom da generosidade. A pessoa ser generosa é um dom. E eu falo isso por mim. Eu, particularmente, eu não acho que eu tenho esse dom de generosidade. E por que eu falo isso? Porque você é uma pessoa mão de vaca, você é pão dura. Não é nessa perspectiva. É porque eu observo e eu já tive convivência com pessoas que são extremamente generosas. Pessoas que contribuem de uma forma que escandaliza quem está perto dele. Existe outro dom, e esse dom está na própria palavra de Deus, dom de generosidade. Existe também o dom de misericórdia. Tem pessoas também que são extremamente misericórdias. Ela tem um entendimento acerca disso, de não exercer a justiça, mas de olhar com compaixão, com misericórdia para as pessoas. Isso também é um dom. Existe também, por exemplo, o dom de dar ânimo. Isso é um dom. Você tem uma palavra de conforto, uma palavra de estimular a pessoa, incentivar a pessoa, de dar ânimo. Nós temos situações, a própria palavra de Deus nos fala o quê? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Naquele momento nós temos que ter uma sabedoria,
né? E aí envolve ter dom, porque tem momentos que a gente não tem situações na nossa vida, ou na vida de nossas pessoas, no nosso cotidiano, que a gente não sabe o que falar. Aí só fica, meu Deus, é tenso, complicado. Mas não, temos que ter uma palavra de ânimo. E isso é um dom. Amém? Tem também o dom, por exemplo, né, o dom de recepcionar as pessoas. Isso é um dom, igreja. Você saber recepcionar a pessoa se sentir à vontade na sua casa, no ambiente, na igreja. E às vezes as pessoas até se afugentam, né, de certos determinados lugares, porque não foi bem recepcionado. Porque talvez você chegou e ninguém nem deu bola para você. Então, saber recepcionar, saber dar atenção devida, honrar, né, entender o privilégio de ter aquela pessoa na sua companhia, também isso é um dom. E nós iremos aprender mais acerca disso. Então, a Bíblia, ela fala de alguns tipos de dons. E, basicamente, na Bíblia e na lição de hoje, ela terá 3 modalidades de dons. Então, repita comigo, 3 modalidades de dons. Antes da gente partir para esse princípio de entendimento dessas 3 possibilidades, modalidades de dons, o que é um dom, né? Então, quando a gente vai no Google e pesquisa o que é dom, está escrito o seguinte: é uma qualidade inata, natural, ou uma aptidão, ou um talento, quando a gente vai no Google. Por exemplo, a pessoa que exerce a pintura. Tem pessoas que são extremamente artísticas, né? Eu, particularmente, não percebo nada de pintar. É só aqueles garranchos, uma bola, nada a ver, não tem assimetria, é horrível. Não é um dom que eu tenho, mas tem pessoas que verdadeiramente fazem uma obra de arte e são valiosas. Eu, particularmente, não vejo tanto valor quanto tem umas obras de arte aí, mas são dignos de um certo valor, porque são coisas lindas de se ver. Isso é um dom que o Senhor tem dado para aquelas pessoas. Mas no grego, essa palavra dom, nós aprendemos na última aula com o nosso presbítero, Josué, chama charisma, né? E aí a tradução dessa palavra do grego, né, para o português aí, significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Então é um favor que eu e você nós não merecemos. Nós não fazemos nada em troca disso, nós simplesmente recebemos. E uma boa tradução, um bom entendimento para isso, para melhor entendermos, o dom é comparado como um presente. O Senhor, ele nos dá presentes. Amém? Então, um presente, muitas das vezes, a gente não merece. Na grande maioria, simplesmente a gente está. Você vê sua esposa, talvez não está merecendo. Você simplesmente quer agradar ela e dar ela. Então, a melhor perspectiva é o presente. Agora, interessante que eu vi um tempo atrás sobre o presente é porque, em nossa sociedade, o presente que nós recebemos, geralmente é para o nosso benefício, né? Você recebe um presente para o seu benefício. Está recebendo aquele de você que vai usufruir. Só que quando é no reino de Deus, não é para seu benefício. É para você beneficiar outra pessoa. É para você servir a outra pessoa o presente, os dons. Então, os dons não é para você se servir. O Senhor te capacita para você servir as outras pessoas. Amém? Então, como eu mencionei anteriormente, basicamente essa lição e a Bíblia nos traz uma perspectiva de 3 modalidades de dons. E o primeiro que eu quero, de forma introdutória, mencionar aqui é o dom ministerial. Repita comigo, dom ministerial. Esses dons, melhor dizendo, ministerial, ele tem a ver com o ministério que são exercidos. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27 e 28, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos. Repitam comigo, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Repitam comigo, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Repitam comigo, mestres. E aí o texto continua falando outras situações. Agora, interessante que isso aqui são os dons ministeriais. Primeiro, apóstolos, depois profetas, depois mestres. Mas nós sabemos, e a teologia nos ensina, que existe mais 2 ainda, que são pastores e evangelistas. Amém? Então, no total, são 5 ministérios que são mencionados, né? Então, vamos avançar. A segunda modalidade de dons que a Bíblia nos ensina, e a lição vai nos trazer uma perspectiva, é sobre os dons de habilidade. Repitam comigo, dons de habilidades. E esses dons de habilidades têm a ver com as qualidades que nós temos. Amém? Então, por exemplo, a gente aprendeu já nas aulas passadas que quando o Senhor tirou o povo, né, do Egito, e durante ele então iniciou a construção do tabernáculo, ele capacitou homens para aquela execução daquele trabalho. Então ele deu o quê? Habilidades. Lá em Êxodo 36:1 diz o quê? Assim Bezalel e Eliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu. Quem concedeu? O Senhor concedeu destreza e habilidade. Concedeu o quê? Pronto, então isso aqui são os dons de habilidade. O próprio Senhor concedeu destreza e habilidade para, no caso específico aqui, Bezalel e Eliabe.
e eles então puderam executar com, né, qualidade, com perfeição, aquilo que nada mais, nada menos o nosso Senhor Deus exigiu para eles. Então, assim, isso é entendido da nossa parte, que existe homens e mulheres, e talvez você seja esse homem, essa mulher, que tem uma habilidade em alguma coisa específica. Seja, não sei, cozinhar. Tem pessoas que cozinham verdadeiramente de mão cheia, dá prazer de comer. Ela sabe misturar os ingredientes, e aquilo, em compensação, tem outras que misericórdia. É só Deus na causa. E assim por diversas coisas. A gente tem pessoas que sabem cantar muito bem. Eu, particularmente, aqui na nossa igreja, nós estamos bem acompanhados aqui. Eu tenho a esposa do nosso diácono Danilo. Eu verdadeiramente gosto muito de ouvir ela cantar. Não é só pela unção dela, mas pela qualidade. Ela canta muito bem. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso Wendel. O rapaz é uma máquina. Ele toca a bateria muito bem, ele toca teclado muito bem, toca violão muito bem. Eu nunca vi ele tocando porco, galinha, essas coisas, né? Mas imagino que se pegar para tocar também, vai tocar muito bem. E eles, isso é o quê? São habilidades que o Senhor, são dons que o Senhor concedeu para ele. Isso se aplica, eu estou dando ênfase para algumas pessoas aqui, mas se aplica a cada um de nós. São dons que o Senhor tem concedido para a gente poder usar na casa dele, para servir as outras pessoas. E o terceiro é dons espirituais. Repita comigo, dons espirituais. E dons espirituais tem a ver, então, com a ação do Espírito Santo sobre a vida nossa. Lá em 1 Coríntios, que foi o tema da lição passada, basicamente, e o título, a leitura bíblica do dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, diz o seguinte: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Então aqui foram os 9 e o nosso presbítero Josué mencionou na aula passada: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons são pertinentes à pessoa do Espírito Santo, e ele capacita, né, o corpo a cada membro de forma que ele deseja, de forma que ele vê a necessidade, né? E o interessante é que tantos esses três que eu mencionei, dons de habilidade, dons ministeriais, dons espirituais, eles têm algo em comum, são a fonte deles. A fonte dele é quem? Nada mais, nada menos que o Senhor Espírito Santo. Tantos dons de habilidades, tantos dons ministeriais, tantos dons espirituais, a fonte é única e exclusiva do Espírito Santo. Amém? E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que tendem a criar uma hierarquia entre esses dons, por exemplo. Eles vão falar que talvez os dons espirituais que eu mencionei, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, talvez vai ser melhor que os dons de habilidades. E aí você vai falar assim: quem cura é melhor do que, por exemplo, quem sabe ser generoso. E não, meus irmãos, isso tem o mesmo peso. Porque quem concede o Espírito Santo, ele não vai te dar uma coisa melhor e uma coisa pior para o outro. Ele vai suprir a necessidade que se faz necessária. E você está sendo usado para ser generoso, o outro está sendo usado para curar. Então não existe essa hierarquia. O Senhor vai usar da forma que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer, e é sobre isso. Amém? Faz sentido? Mas a revista continua dizendo, então, o apóstolo esclarece que há diversidade de dons e uma necessidade. Repita comigo, uma necessidade. O interessante é que existe diversidade de dons para uma necessidade. Então, são diversos dons, como eu já mencionei, dons de habilidade, dons espirituais, dons ministeriais, para suprir uma necessidade. E que necessidade é essa? Para nós entendermos essa uma necessidade, nós temos que olhar para uma visão da carta de 1 Coríntios como um todo. Não basta somente se a gente focar, por exemplo, onde fala dos dons do capítulo 12. Nós temos que olhar como um todo. E quando a gente olha para 1 Coríntios a carta de 1 Coríntios como um todo, a sua visão panorâmica geral, existia um grande problema ali na igreja de Corinto, que era a divisão. Repita comigo, divisão. Então, a raiz do mal daquela igreja ali era a divisão. E através da divisão, obviamente, surgiu outros problemas. E ali, então, se havia divisão, é porque havia uma falta de unidade naquele ambiente. E o título da nossa lição, né, é Os Dons Revela a Unidade na Diversidade. Então, inclusive, a revista até continua falando que enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. E isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Ou seja, esse Deus Trino, esse Deus sendo três, esse Deus sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, nós já aprendemos que eles são diferentes,
eles trabalham unidos para a edificação da igreja, não para a divisão da igreja. Então, a revelação da Trindade é para a edificação da igreja, não é para a divisão da igreja. Mas, lá na igreja de Corinto, numa visão como um todo, nós entendemos que lá estava acontecendo ao contrário, lá estava tendo uma divisão. E a gente sabe que divisão nunca vai dar bom. Certa feita, Jesus falou que um reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ele não subsistirá, ele será acabado. E na igreja não é diferente, viu? Uma igreja dividida, ela não prevalece. Tem que ser uma igreja unida. Então, em 1 Corinto, havia essa divisão de todos os aspectos. Havia divisão no aspecto social, econômico, geográfico, religioso. Em toda a atmosfera daquela cidade, isso chegou a afetar, inclusive, a igreja, né? Então, no âmbito da adoração, por exemplo, os estudiosos revelam que na cidade de Corinto havia 12 templos de adoração. Então, é uma possibilidade diversa de divisão ali. Cada um podia escolher o que queria adorar. Por exemplo, lá tinha Afrodite, que era a deusa do amor. Então, uma pessoa está com problema no amor, vou adorar Afrodite. Tinha lá também o Aclésio, deus da cura. A pessoa estava com enfermidade, vou adorar Aclésio. Tinha Apolo, filho de Zeus, que é tão conhecido na mitologia grega. Tinha a Diana, se eu não me engano, acho que é a deusa da fertilidade. Então, a pessoa quer um filho, alguma coisa do tipo, aí vou adorar a deusa Diana. Existia também na sinagoga de judeus. Então, era um ambiente, né, polarizado de diversas possibilidades ali de religiões, ali, de crenças, de adoração. Mas o pior não era a cidade em si. O pior que nós estamos falando na cosmovisão aqui de 1 Coríntios é o que acontecia dentro da igreja, que era uma divisão. E dentro da igreja tinha divisão no tocante às doutrinas, tinha divisão em como comportar nos cultos, tinha divisão nas questões práticas, simples, a respeito da vida cristã, e até mesmo como a gente se relacionar com os mundanos, os pagãos, os ímpios. Então isso afetou, a divisão ela afetou o âmbito todo daquela igreja. Só para vocês terem ideia, a carta de 1 Coríntios capítulo 1, ela inicia com Paulo se apresentando, Paulo, servo de Cristo Jesus, etc. Depois ele faz uma oração ali de gratidão, e aí no verso 10 ele fala o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? E aí Paulo continua falando isso. Então, existia partidarismo dentro da igreja ali de Corinto. Era uma divisão da cidade, afetou também ali a igreja. Isso era a grande raiz de todos os males ali naquele ministério. E se Paulo não intervém, se Paulo não leva uma carta ali, não escreve ali, exortando aquela igreja, possivelmente ela não teria subsistido. Ela teria chegado à sua destruição. Então, graças a Deus por esta carta. Então, é nesse contexto, né, de divisão que o apóstolo Paulo escreve acerca da unidade na diversidade dos dons espirituais para os irmãos de Corinto. O interessante é que antes de falar da divisão, Paulo faz uma oração, como eu mencionei, né? Ele se apresenta, depois ele faz uma oração e ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 1, 6, 7. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aí no verso 7 ele fala: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Uau, isso é interessante de se ouvir. De modo que não falta em vocês nenhum dom espiritual. Muitos de nós gostaríamos de fazer parte de uma igreja assim. Gente, tem todos os dons, não falta nenhum. Quem não quer notar um ambiente onde não falta cura, onde não falta milagre, línguas estranhas, interpretação? Eu, particularmente, sobre interpretação, por exemplo, eu tive a oportunidade única, né, só uma vez, de presenciar a pessoa interpretando. Eu achei aquilo maravilhoso. É algo muito interessante a pessoa. Uma pessoa fala em mistério e o outro levanta e traduz aquilo. Eu achei aquilo incrível. Então imagina você estar nesse ambiente onde não falta nenhum dom espiritual. Todos nós queríamos estar naquele ambiente. Mas ao mesmo tempo, como eu já mencionei, era uma igreja que havia a divisão. Então, a gente olhava para aquela igreja e talvez muitos aplaudiam as pessoas pelos dons. Uau, fulano é muito usado. Beltrano é uma benção. Ciclano é muito usado, meu Deus. Mas a gente então repreendia, reprovava pelo caráter daquelas pessoas. Então eles eram aplaudidos pelos dons, mas os caráter deles não era reprovado. Então, isso a gente pensa que talvez isso só é na igreja de Corinto.
A gente tem que olhar para essa igreja, para isso que a palavra de Deus diz, e trazer para os nossos dias. Isso muitas das vezes acontece em nosso meio. E talvez aconteça com você. Está um culto aqui avivado, os dons têm sido manifestados, o Senhor tem usado pessoas, mas talvez aquela mesma pessoa que no momento que estava aqui falando em línguas, quando acabar o culto, talvez lá fora ela vai começar a falar mal. Ah, eu não gostei da palavra. Ah, eu não gostei do louvor. Ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então, entenda, a mesma língua estava sendo usada para falar coisas mistérios, e edificar e ser edificado, talvez lá fora o caráter dela está sendo reprovado. Porque ela não está continuando a edificação, caminhando, né, na graça do Senhor. Então, na igreja de Corinto havia dons, mas havia divisão. Havia manifestação, mas havia desordem. Havia poder, mas havia falta de entendimento. Havia espiritual, mas superabundava também ali o carnal. Havia carisma, mas havia vaidade. Havia santificação, mas havia também o pecado. Havia vontade do Espírito, mas havia também ali a vontade do homem. E aí nós temos que ter o temor no coração acerca disso. Mas vamos avançar. Essa lição, particularmente, ela é só composta de um tópico, né? Os dons revelam a unidade na diversidade. E ela é composta de 2 subtópicos apenas. Então, o primeiro é diferentes dons. Quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então, a revista ela fala o seguinte: nós precisamos saber que há diferentes dos dons da graça, nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedido segundo a medida da fé. Eu já mencionei isso na nossa introdução, né, acerca dessa abrangência, dessa diversidade que é composta. E a revista então ela nos traz novamente aquilo que eu já mencionei sobre a manifestação, né, e da atuação, sobre essas 3 qualidades, melhor dizendo, essas 3 possibilidades, modalidades que existem. Então a lição fala o seguinte: são 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Então nós temos que entender, e algo que eu não mencionei, é que essas modalidades, na introdução que eu falei, elas têm o propósito de revelar, né, cada um que compõe a Trindade. Então são 3 modalidades e cada uma dessas modalidades tem essa responsabilidade de revelar a Trindade. Como a Bíblia toda, ela sempre vai trazer uma perspectiva de trazer a menção ao Deus Espírito, ao Filho ou ao Pai. E nos dons não são diferentes. Então, como eu já falei na aula passada, são 3 classes, no tópico passado, na introdução, são 3. Então, eu queria observar, né, algumas coisas com mais profundidade aqui com os irmãos. Então, o primeiro são diversidade de dons. E aí, a diversidade de dons está atribuído à pessoa do Espírito Santo, ao que compõe a Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Esses dons espirituais, eu já mencionei, são falar em línguas, os mais comuns, profetizar, curar, interpretar, são os mais comuns, os mais fáceis de se mencionar. E eles são dons espirituais e pertencem à pessoa do Espírito Santo, porque são dons totalmente e exclusivamente, né, dados pela vontade do Espírito Santo. Porque não tem como você fazer um curso, não tem como você estudar, não tem como você se autocapacitar desses dons espirituais. Porque falar em línguas, não tem como você fazer um curso. Se você estiver fazendo um curso de falar a língua, meu irmão, você sai disso agora. Não tem como você fazer um curso de profetizar. E interessante é que eu já vi, viu, na internet. Escola de profetas. Que ensina a profetizar em 2 semanas. É um absurdo isso. Não tem como. Não tem como você fazer um curso de curar. Não tem como você fazer um curso de interpretar línguas estranhas. São dons que pertencem unicamente, exclusivamente à vontade do Espírito Santo. Ele que vai lá e te capacita. E talvez você até fale em línguas estranhas, mas se ele não quiser que você fale hoje, você não vai falar. Isso vem dele. É ele que vai determinar isso. Então, mas a gente entende também que existem os falsos, né? Por exemplo, existem os falsos profetas. E aí, como eu já mencionei, existe até uma escola de profecia, vem aprender a profetizar.
E se existe quem vende, existe quem compra. Se existe quem compra, existe também aqueles que vão enxergar um negócio naquilo. Isso não é de hoje, tá bem? Lá em Atos, capítulo 8, 18 ao 21, tem um relato acerca disso. Quando a expansão da igreja começou, eles chegaram a pregar em determinado lugar, se não me engano, na Samaria. E aí Simão, o mágico, né, acontece um fato disso. Lá em Atos 8, 18 a 21 fala o seguinte: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro, você que pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Então não é nos dias de hoje que isso não, né? Desde há quase 2000 anos atrás, tem uma galera aí querendo comprar os dons de Deus, os dons espirituais. E graças a Deus, esse Simão aqui, o mágico, tentou comprar de uma pessoa incomprável. Ele sabia que o dom é do Espírito Santo, não tem como vender. E o melhor de tudo, ele tenta comprar alguma coisa que é de graça. O que é graça é presente de Deus. Só tenta comprar algo que é de graça. Totalmente equivocado, né? Então, aquilo que é espiritual não se consegue de forma possível, só de forma impossível. É o Espírito Santo que vai te dar. Não existe uma possibilidade de você adquirir com sua força, com seu recurso, com sua capacidade. Não. É somente pela graça do Espírito Santo. Amém? Faz sentido? O segundo é a diversidade de ministérios. E aqui na nossa lição, como eu falei, ele quer trazer uma perspectiva para mencionar a Trindade. O primeiro, dons espirituais, menciona o Espírito Santo. O segundo, então, que é os dons ministeriais, os dons de ministérios, ele tem uma ênfase na pessoa de quem? Do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, são dons de ministérios, como a lição sugere, e são dons relacionados à pessoa de Jesus, o Filho. Por exemplo, nós já mencionamos, são 5 ministérios: apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. E em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que também o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Efésios, ele fala o seguinte: e ele aqui é Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, você apóstolo, você mestre, você evangelista, você profeta, você pastor, você tem uma responsabilidade: edificar o corpo de Cristo. Então são diferentes, são diversidade de dons ministeriais, porque são ministérios que são exercidos na nossa atualidade e até que Jesus venha. O interessante é que essa palavra do texto lá de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 5, que fala assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Essa palavra ministérios em hebraico, e em grego, melhor dizendo, quando ela é traduzida, ela significa diaconia. E o que é diaconia? É a ação do diácono. Então, tem diácono na casa aí? Então, o que nós diáconos fazemos? Nós servimos. Então, quando você exerce diaconia, você está exercendo o serviço. Amém? E aí, então, ministério significa diaconia, né, que é a ação do diácono, que é o serviço, de forma resumida. Então, ele menciona isso na pessoa de quem? Do Filho. Na pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente olha para isso, levando para Jesus Cristo, a gente entende que Jesus Cristo ele foi o diácono mais excelente que existiu. Porque ele foi, como mencionado lá em Marcos, ele é mencionado como servo. Ele serviu com excelência, com qualidade, com zelo, com obediência a todo momento. E o interessante é que o próprio Jesus Cristo, se você olhar para a biografia, né, para os evangelhos, ele passeia em todos esses ministérios. Jesus Cristo ele foi apóstolo praticamente, na sua exerção do seu serviço. Jesus ele foi evangelista, ele pregou o evangelho ali. Ele foi profeta, ele foi mestre, ele era chamado de mestre, inclusive. Ele foi pastor, ele é pastor, ele mesmo se autodenominou, né? Eu sou o bom pastor. Então ele caminhou em todos esses serviços, em todos esses ministérios, servindo cada um aqui. E isso nos remete, né, ao grande exemplo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante, trazendo para a nossa perspectiva aqui, é que talvez a gente, como obreiros da casa do Senhor, e até mesmo as mulheres e os homens na totalidade, a igreja como um todo, a gente olhe para os cargos ministeriais que nós exercemos, e a gente, quando a pessoa é consagrada, ela vai, né, sendo consagrada de diácono, presbítero, evangelista, pastor, a gente pensa que existe uma disputa aí ministerial, e a questão é que a gente vai ser beneficiado. Se eu sou diácono, eu viro presbítero, eu vou ter mais benefícios, vou ter mais privilégios. Mas não, eu vou ter mais responsabilidade. E traduzindo, eu vou servir mais.
Inclusive, quando o nosso pastor ele consagra aqui, ele sempre fala o quê? Que a gente não sobe degrau, a gente desce degrau. Então, em uma possível disputa de ministério, a gente não está sendo consagrado para ter mais privilégio, mas para a gente ter mais responsabilidade, automaticamente a gente vai servir mais. Porque a intenção é essa, os dons não são para servir a gente que vai servir. A gente vai pegar esse dom e vai servir a igreja, vai servir o corpo, vai edificar a igreja. É isso que a gente é chamado, o ministério é chamado para isso. E, obviamente, isso tem se deturpado, né? Pessoas que conseguem um cargo mais elevado para ter privilégios. Mas essa não é a responsabilidade nossa. É para a gente servir cada vez mais. Porque é comparado, você pode pegar aqui um pastor da igreja e pegar eu que sou diácono, você pensa assim, Gabriel tem mais responsabilidade aqui, o Gabriel serve mais porque ele traz a água, porque ele fica na porta, porque ele limpa a igreja. Não, não. Nem se compara a minha responsabilidade com a responsabilidade de um pastor. Ele está com alta responsabilidade, a cobrança sobre ele é altíssima. Amém? Glória a Deus. E a terceira, então, é a diversidade de operações, que a lição nos menciona, com a ênfase na pessoa do Pai, né? De Deus. Então, esses dons de operações, para uma melhor compreensão, eu mencionei na introdução, são habilidades. E, por exemplo, a operação, quando fala dons de operação, quando aqui, não sei se tem irmãos que trabalham com máquinas exatamente, mas temos alguns aqui, né, irmãos que não estão presentes, mas trabalham na Exide, e eles dão nada mais, nada menos, eles operam máquinas ali. Então, eles fazem uma operação ali, eles estão operando a máquina. Eu, por exemplo, sou motorista de caminhão, então eu estou operando aquele caminhão. Então, esses dons de operação têm a ver com habilidade, porque eu tenho a habilidade de conduzir um caminhão. Você trabalha com um determinado tipo de máquina, você está operando aquela máquina, você tem a habilidade de operar aquilo. As nossas irmãs que são donas de casa, você tem a habilidade de operar ali o fogão, operar ali o negócio de puxar o pó lá da casa. Você tem, então, essa operação, essa habilidade de exercer aquilo. Então, são os dons que o Senhor nos concede. Então, para uma melhor compreensão, quero usar a palavra habilidades. E o que é que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios 12:6 fala o seguinte: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, esse é um exemplo, é cantar, ensinar, jogar bola, cozinhar. Basicamente, eu poderia citar diversos outros exemplos, isso são dons que o Senhor concede. Como eu já mencionei, tem pessoas que fazem coisas extraordinárias, como cozinhar, como cantar, como jogar bola. A gente conhece, né, os craques de futebol. Pessoas que a gente olha e fala, uau, isso aí é coisa de outro mundo, olha como é que essa pessoa tem essa habilidade tremenda. Né? Então, isso basicamente é a nossa vida ordinária. É a nossa vida cotidiana, é a nossa vida simples, podemos assim dizer. E o Senhor nos concede dons para viver no nosso cotidiano. E um tempo atrás eu fui ministrado por algo que eu vi numa ministração que falava o seguinte, sobre algo que até era uma cobrança minha. E às vezes eu me cobrava muito em alguma determinada coisa. No tocante, né, a conviver, a buscar mais de Deus. E eu entendi que o culto não é somente a gente essa liturgia que acontece aqui. O nosso trabalho também é um culto a Deus. A nossa vida ordinária, a nossa vida simples, a nossa vida cotidiana, rotineira, é também um culto a Deus. A gente também consegue cultuar a Deus com isso. E eu falo dessa cobrança porque eu sou pai, né? Tenho de um ano para cá. E depois desse tempo, eu fui privado de tempo. Porque agora, antigamente eu lembro, quando eu só era eu e minha esposa, eu tinha tempo mais de estudar, de ler mais a Bíblia, me dedicar mais, né? Aprender a mais de Deus. E agora esse tempo tem sido escasso. Porque quando eu chego em casa, depois do trabalho, eu tenho que dar atenção à minha esposa, eu tenho que auxiliar ela, eu tenho que dar atenção à minha filha. E o Senhor ministrou isso no meu coração, ele falou assim, Gabriel, o tempo agora é de você educar a sua filha. Esse é o dom que eu estou te dando no momento. Isso é um dom, igreja. Ser pai é um dom. Ser mãe é um dom também. Porque tem pessoas que não conseguem, infelizmente, por N motivos. Então, neste momento, o Senhor ministrou, olha, o trabalho, cuidar da sua família, isso também é um culto a Deus. Isso também é um culto que eu estou te dando, é um dom que eu estou te dando agora. Então, zele por isso. E eu estou tentando ser o melhor pai possível do que a palavra menciona sobre isso. E agora, talvez não vou ter o tempo que eu tinha antes, né, de ser pai, e tudo bem. Porque agora o Senhor tem me dado essa oportunidade de forjar, de ensinar aquilo que eu já aprendi. E melhor ainda, eu consigo aprender com ela. Convivendo com ela, com a Annalise, eu consigo aprender também muito com ela. Basta eu estar sensível àquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida. Amém? Uma outra situação digna de nota é que existe um entendimento que, por exemplo, eu falei aqui da vida ordinária, das coisas de, por exemplo, cantar, jogar bola, ensinar, cozinhar. Isso são dons que o Senhor dá. E são coisas que às vezes a gente faz de forma que chama a atenção dos outros. E existe um entendimento que, por exemplo, que pregar é um dom. Quantos aqui acreditam que pregar é um dom?
Pronto. Muitas pessoas acreditam que pregar é um dom, mas pregar não é um dom. Pregar é um mandamento. Pregar é uma ordenança. Então repita comigo, pregar é um mandamento. Pregar é uma ordenança. Porque quando você coloca a pregação na caixinha dos dons, você talvez está limitando ela para algumas pessoas. Aí você pega a pregação e coloca na caixinha dos dons. Como eu mencionei, tem pessoas que sabem cantar muito bem. Eu particularmente não sei. Então os dons não são para todos. Deus não vai dar os dons iguais para todo mundo. Por mais que ele queira. Ele tem a capacidade, mas ele não vai dar. Ele vai dar para um, para outro, para cada um edificar. Então pregar a gente não pode colocar na caixinha dos dons, porque isso se limita a algumas pessoas ou outras. Mas lá em Marcos 16:15, ele fala o seguinte, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E esse mandamento, essa ordenança que ele deu, não se limita somente àqueles 12 homens, mas é para nós todos. Nós todos temos a responsabilidade de pregar aquilo que nós acreditamos. Porque o que é pregar? Pregar, de forma simples, é falar daquilo que a gente acredita. E o pregar não se limita somente aos evangélicos, mas ateus também pregam. Eles pregam a verdade deles. Eles não acreditam em Deus. A ciência também ela prega. Ela prega o quê? O que ela acredita. E nós temos que pregar aquilo que nós acreditamos. Então pregar é um mandamento. E quando se torna um mandamento, isso abrange a nós todos. Amém? Então nós todos temos essa responsabilidade de pregar. Isso não é um dom, é um mandamento. Então é acima. Não coloque na caixinha de dom, coloque na caixa de mandamento. É uma ordenança. Nós todos temos que pregar. E outro equívoco que acontece é que a gente pensa que pregar está limitado ao microfone ou ao púlpito. E obviamente tem pessoas que quando estão aqui em cima, e aí a gente vamos chamar de pregação mesmo, a gente confunde o que é pregar e uma boa oratória. Tem pessoas que têm uma boa oratória. E ter uma boa oratória, isso é dom. Poxa, nosso pastor, dia domingo agora, com o nome Madalena, ele conseguiu nossa atenção durante 1 hora. Isso é uma boa oratória. Tem pessoas que infelizmente não têm essa capacidade. Talvez eu não teria. De chegar aqui durante 1 hora ter a atenção de vocês, com o nome Madalena somente. Porque ele tem uma boa oratória. Mas a pregação ela não se limita ao microfone ou ao púlpito ou a multidão à sua frente. Talvez você possa pregar para uma pessoa somente. E glória a Deus por isso. Porque uma alma que se arrepende, acontece o quê? Eita glória. Bom de Bíblia para vocês aí. Então, pregação não é um dom, é um mandamento. Amém? Vamos avançar então. Glória a Deus. Segundo subtópico, unidade. Quero convidar a igreja também a estar me auxiliando enquanto eu tomo água. No 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, nesse segundo subtópico, unidade, nós já falamos anteriormente, né, das diversidades de dons, ou seja, existem diferentes dons no âmbito, né, na modalidade espiritual, na pessoa do Espírito, ministerial na pessoa do Filho, ou na de habilidades, né, de operações, como a lição trouxe, na pessoa do Pai, né, de Deus, o Pai. Então, nesse subtópico vamos falar da unidade desses dons. Eles produzem uma unidade na diversidade. Eles são diversos, mas eles também produzem essa unidade. Então, a revista ela fala o seguinte, temos diversidade de dons, de ministérios, de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que a lição e principalmente a palavra de Deus quer nos revelar, esta união, essa beleza da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós conhecemos como Trindade. A Bíblia ela nos traz esse entendimento. Nós já aprendemos em outras lições sobre essa junção desses três, que é algo belo quando a gente se atém a isso. Então, a beleza do Evangelho e o que Paulo nos ensina de forma notória é que Deus, sendo três, eles são diferentes. O Deus Espírito, o Filho e o Pai são diferentes, mas eles compõem e formam um Deus somente. Nós já aprendemos acerca disso.
e o melhor de tudo, em perfeita harmonia. Não há divisão. Eles não são tipo maioridade assim, eu vou fazer uma votação, o Espírito Santo concorda com uma coisa, Jesus concorda com outra e Deus não. Não, eles decidem as coisas, eles são tão unidos, tão unânimes ali no pensamento. Quando a gente estuda isso, a gente aprendeu isso, eles têm tanta harmonia que não existe essa possível divisão entre eles. Eles é a plenitude, né, da harmonia entre os três. Então, isso é difícil na nossa cultura de entender. Na nossa limitação, né, de entendimento, isso é muito difícil. Porque como é que pega três pessoas diferentes e elas vão ter uma harmonia plena de não haver discordância entre elas? Porque eu falo, por exemplo, na minha casa, é eu, minha esposa e a Analisa. A Analisa não tem ainda maturidade para decidir muita coisa, por mais que ela manda muito na casa, né? Mas eu e minha esposa, nós, por exemplo, nós não concordamos em tudo. Nós não temos a plena, né, harmonia nos pensamentos. Tem coisa que ela quer, tem coisa que eu quero. Isso se aplica em todo o ambiente, amém? Ou na casa de vocês, ou aqui na casa de vocês é diferente. Vocês têm plena harmonia, amém? Porque na minha não. E aí na nossa cultura a gente cresce nesse ambiente onde as pessoas têm seus gostos, têm seus desejos, têm suas vontades. E aí quando a gente olha para essa revelação de que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles andam nessa plena harmonia, essa sintonia, é como, eu não sei se vocês, né, têm os seus melhores amigos e vocês estão em algum ambiente e acontece alguma situação, você basta olhar, seu amigo, ele já entendeu o que aconteceu. Você olha, meu Deus, aconteceu alguma coisa, ele já sabe o que aconteceu. Isso acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já se olham, eles já sabem. Óbvio que isso não está na Bíblia, é uma imaginação minha, mas é o que a palavra de Deus nos revela. Eles já olham, eles já entendem o que está acontecendo, eles já sabem, eles têm harmonia, eles têm sintonia, eles se conhecem e sabem o querer de ambos. E isso não há divisão entre eles. Então, o único lugar onde há igualdade, a união e a unidade é exercida plena é em Deus. Como eu mencionei, por exemplo, no meu lar, infelizmente não é de forma plena, não. A gente está buscando. E graças a Deus, a gente tem a palavra de Deus, meus irmãos. Porque eu fico imaginando essa galera que não tem a palavra de Deus. Porque às vezes, quando eu e minha esposa a gente discorda de alguma coisa, eu corro para a palavra de Deus. Toma a palavra de Deus. Porque tem a minha verdade, tem a verdade dela, mas tem a verdade da palavra. E eu corro para ela. Agora, quem não serve, quem não entende a palavra de Deus, aí um fica para um lado, outro fica para o outro e deixa o barco tocar. Então é algo que produz o quê? A divisão, né? Então essa falta de compreensão era o grande problema, como eu já mencionei lá de Corinto. Uns falavam, eu sou de Paulo, sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Imagina a lambança que era lá dentro daquela igreja. Um puxando, né, sardinha para o seu partido. Então os dons não estavam sendo cumpridos, né, os dons não estavam cumprindo com o propósito que Paulo mencionou em 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, repita comigo, bem comum. Então, o propósito desses dons era visar o bem comum de todos, da congregação, da igreja, do corpo. Não era o bem próprio, não era o bem individual, era o bem comum. E o que é bem comum? É ter igualdade, é ter união, é ter unidade. Bem comum nada mais é, nada menos é do que isso. Mas lá estava tendo, era divisão. E onde há divisão, há aquilo que eu chamo de confusão. Se o trem está dividido, vai haver confusão, possivelmente. Como eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, imagina a grande confusão que havia naquele ambiente. E aí, Paulo, em 1 Coríntios 14, 26 ao 31, ele fala isso acerca dos dons. Ele não estava produzindo comunhão, bem comum, estava produzindo divisão. Porque levantava 2, 3 para profetizar, levantava 2, 4, 5 para falar em línguas estranhas, e aquele ribuliço, aquela desordem, aquela confusão lá dentro. Então não estava edificando ninguém, porque 2, 3 lá profetizava, ninguém escutava ele, mais uns falavam em língua e não tinha intérprete. Então era aquela grande confusão. E não estava tendo a edificação do quê? Do bem comum. E Paulo então exorta isso. Então tudo que Paulo pede aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 31, ele indica que estava acontecendo ali o oposto do que a Trindade é, que é esta união. Então estava acontecendo ali uma grande confusão, uma grande desordem naquilo. O que era para ser algo para o bem comum, estava sendo algo para o bem próprio, o bem individual. E a unidade representada na Trindade, ela revela essa união. O que a palavra de Deus nos menciona acerca da igreja representa o quê? A igreja é um corpo, é algo unido. E com os dons espirituais também não era algo diferente. Os dons espirituais têm essa obrigação, né, quando nós exercemos, de trazer um bem comum, não um bem próprio, não um bem individual. E tem algo que eu observo já há algum tempo, e algo até perigoso de falar no meio pentecostal. Porque é um pouco delicado,
né? Mas existe uma grande ênfase no nosso meio sobre o falar em línguas estranhas. Amém? Faz sentido? Existe um grande incentivo sobre isso. E glória a Deus por isso. Existem os benefícios sobre isso. Eu desejo muito falar em línguas estranhas, mas existe um grande incentivo acerca disso, acerca dos dons de línguas, de falar em línguas. Sabendo nós que existem outros 8, né, mencionados na carta de Paulo a Coríntios. Mas o interessante é que, falando na perspectiva que eu trouxe aqui, que os dons são para o bem comum, não para o bem próprio, não para o bem individual, o dom de língua na Bíblia, ele é condicionado a interpretar. Amém? Quem concorda, diga amém. O dom de língua, quando a gente lê a palavra de Deus, ele é condicionado a uma interpretação. Porque se não tiver interpretação, ele é um dom de benefício próprio individual. Porque ele edifica quem? A si mesmo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, 1 a 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas Espírito fala mistérios. Verso 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajando e encorajamento e consolação aos homens. Verso 4. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, quem assim fala, a si edifica as línguas. Então, um bem próprio, um bem individual. Você está se edificando. E glória a Deus por isso. Mas quem profetiza, edifica a igreja. E aí é um bem comum. É a todos, é o corpo. Aí no verso 5, o apóstolo Paulo fala: gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser, ele dá essa brecha aqui, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Então, por isso que eu falei que a línguas estranhas, ela é condicionada ao intérprete, para um bem comum, para que haja, então, essa unidade na diversidade, principalmente. Então, basicamente, né, nesse âmbito, é algo que é muito incentivado, mas se a gente for ver à luz da palavra, tem que haver o intérprete. E algo interessante é porque muitas vezes a gente fala, seja batizado no Espírito Santo, e a evidência de dons em línguas, e fala em línguas, e glória a Deus, não está errado, isso é bíblico, tem que ser feito, a gente sabe que tem benefícios acerca disso. Mas a gente também tem que entender que existem outros dons. E na nossa, né, comunidade, no pentecostal, como já tem muita gente falando em línguas, e glória a Deus. Então vamos buscar, por exemplo, então, o dom de interpretar. Você será muito útil nisso. Porque existe a necessidade disso. Para que haja o quê? Um bem comum, não um bem próprio, não um bem individual. Não seja, de certa forma, um egoísmo. Você só quer se edificar, só quer ser servido. Mas vamos servir também ao corpo. Amém? Então, para finalizar, não é algo que a lição menciona, não de forma direta, mas eu enxergo como uma necessidade a ser dita. A lição, ela nos fala de dons. Paulo nos ensina acerca de dons, mas de forma bela ele resume os dons. Ele resume em uma só palavra. Como o maior dom. E esse é mencionado em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero somente ler, só para a gente finalizar. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar seu coração, que você preste atenção. Então, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 13, nos diz o seguinte: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca aparece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas essas coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora entre esses três, a fé, a esperança e o amor.
e o maior deles, porém, é o amor. Amém? Glórias a Deus. Então, que o Espírito Santo possa ministrar que esse é o maior dom. Quando a gente tem, né, o benefício do amor, o dom do amor, os outros, né, são consequências. Glória a Deus. Conclusão, as manifestações dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como dos dias dos apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão do passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Próxima aula, lição 9. O fruto do Espírito ou eu crucificado. Glória a Deus. Então, quero agradecer a minha oportunidade. Que essa palavra possa ministrar o vosso coração, a você de casa também. Que o Senhor possa falar, edificar e você possa buscar os dons. Aleluias. Quero passar a palavra aqui de direito para nosso evangelista Iacos, vai estar dando conclusão a isso aqui, ao culto, e agradecer a oportunidade em nome de Jesus.